Hello everybody, this is Pascal. Olá a todos, aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com o professor Zlatko Hadžidedić, diretor do Centro de Estudos do Nacionalismo, localizado em Sarajevo, capital da Bósnia e Herzegovina. Professor Hadžidedić, seja bem-vindo. Mr. Hadžidedić, welcome. Obrigado por me convidar. Thank you very much for saying yes, because you were pointed out as one of Bem, muito obrigado por aceitar o convite, porque você foi apontado como um dos especialistas, da Bósnia, para discutir o papel do nacionalismo na dissolução da Iugoslávia e também na política atual. Você poderia talvez começar com uma visão geral de como aborda a dissolução da Iugoslávia e como define o nacionalismo e os diferentes nacionalismos que considera fundamentais para compreender esse processo. That you think are crucial to understand the process. Bem, eu tenho minha própria abordagem e a publiquei no meu livro Nações e Capital, o Elo Perdido na Expansão Global, publicado pela Routledge em 2022. Eu realmente acredito, pelo que pude observar, que o surgimento do nacionalismo coincidiu com a entrada do capitalismo na antiga Iugoslávia. As pessoas dizem que os nacionalismos estavam adormecidos, por assim dizer, e então de repente despertaram. Essa é a narrativa comum. Mas o que posso afirmar, como alguém que viveu na antiga Iugoslávia, é que os nacionalismos eram totalmente irrelevantes como narrativa. Isso era algo totalmente irrelevante em um país socialista, porque se tratava principalmente de pertencer ao povo trabalhador, dizer aos outros que você fazia parte da classe trabalhadora ou do Partido Comunista e coisas desse tipo. Essas eram as narrativas predominantes. Nunca se tratava de nacionalismo, não era algo sobre o qual falávamos. Então tenho que dizer que, literalmente, com a chegada do capitalismo no final dos anos 80, ocorreu o surgimento do nacionalismo. Maras havia um livro que explica a ligação entre o capitalismo e nacionalismo. Essa teoria geral do nacionalismo, nas ideias da antiga Iugoslávia e mesmo a Europa. É apenas uma teoria muito geral do nacionalismo que diz que o capitalismo precisou do nacionalismo para sobreviver, que o capitalismo tem um erro embutido relacionado à criação de uma lacuna entre ricos e pobres, a tal ponto que inevitavelmente gera condições para que massas revoltadas entrem em cena e eventualmente mudem o sistema. E para sobreviver, para realmente manter o capitalismo intacto, o capitalismo precisou de uma espécie de cola social que preenchesse essa lacuna, ou pelo menos aparentemente a preenchesse, entre ricos e pobres. E essa foi a ideologia do nacionalismo, que prega que somos todos iguais, todos temos direitos iguais, pertencemos à mesma nação, temos interesses comuns e assim por diante. Independentemente do fato de que 1% ou os 10% do topo, seja lá qual for a porcentagem da população, ficam com 90% da renda. Ainda assim, pertencemos à mesma nação. Além disso, o nacionalismo desempenhou um papel geopolítico muito específico na expansão do Império Britânico, que era a principal potência capitalista. Na prática, a Grã-Bretanha exportava essa ideologia sob o disfarce do liberalismo e nunca precisou travar guerras com impérios concorrentes, como os impérios espanhol ou português, ou o Império Otomano, o Império dos Habsburgos, o Império Holandês e assim por diante. Com o tempo, todos eles foram derrotados por meio de revoluções nacionais lideradas pelos chamados liberais. Eles nunca se consideraram nacionalistas. Se você observar Mazzini, Simão Bolívar, Kemal Pasha Atatürk, todos se declaravam liberais. Eles nunca afirmaram ser nacionalistas. Pregavam a ideologia liberal contra o absolutismo em favor da igualdade e assim por diante. Mas, no fundo, estavam na verdade organizando revoluções nacionais que introduziram a ideologia do nacionalismo e, por fim, transformaram seus próprios países em estados-nação. Algo semelhante aconteceu com o antigo bloco socialista comunista. Todos os estados complexos, incluindo a União Soviética, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia,
embora a Iugoslávia fosse um país socialista e não pertencesse ao bloco, tinham essa estrutura federativa complexa. Com o tempo, todos se dissolveram de maneira muito semelhante, com a introdução do capitalismo como sistema econômico em seu espaço político. Eles se dissolveram em estados-nação com o surgimento do nacionalismo em cada uma das repúblicas constituintes. Portanto, foi um processo muito parecido e nós o vimos acontecer aqui. Algumas pessoas não se lembram disso. Elas adotaram a narrativa sobre nacionalismos adormecidos e coisas do tipo. Mas eu tinha mais conhecimento teórico, por assim dizer, para tentar analisar as coisas de uma perspectiva diferente. Na minha visão, esse foi o principal gatilho e a principal razão para a introdução do nacionalismo como narrativa, a narrativa dominante em todas as repúblicas iugoslavas. Infelizmente, a Bósnia e Herzegovina, bem, para algumas pessoas, felizmente, para nacionalistas da Grande Sérvia ou da Grande Croácia, mas para os bósnios, infelizmente, a Bósnia não foi oficialmente constituída como um Estado-nação. Mesmo na antiga Iugoslávia socialista, a Bósnia era um lugar diferente. Ela foi constituída como uma república composta por 3 grupos étnicos, ou mais precisamente, grupos etno-religiosos. No século XIX, todos eles se transformaram de comunidades religiosas em comunidades etno-religiosas. Os cristãos ortodoxos tornaram-se sérvios, os católicos, sob a influência do nacionalismo croata vindo da Croácia, tornaram-se croatas e assim por diante. Com o tempo, os muçulmanos adotaram o nome bósnios, que na verdade pertence a todas as pessoas que vivem na Bósnia. Não é um termo reservado especificamente aos bósnios. Assim, essas comunidades religiosas se transformaram em comunidades etno-religiosas. Mas havia outra coisa. Eu diria um erro, mas algumas pessoas ainda não corrigem esse erro. Elas ainda os chamam de nacionalidades ou nações, o que na verdade lhes dava o direito de reivindicar soberania e tentar se separar da Bósnia. Assim, a Bósnia entrou no processo de dissolução da Iugoslávia com esses 3 grupos, 2 dos quais reivindicavam a secessão e pretendiam se tornar parte da Grande Sérvia ou da Grande Croácia. Um deles afirmava defender uma Bósnia integral, mas, na verdade, a liderança também considerava a possibilidade de criar seu próprio pequeno Estado privado, que pertenceria exclusivamente aos muçulmanos. E no caso da Bósnia, o que foi particularmente trágico, e o que era particularmente perigoso na época, e acabou se revelando trágico de fato, foi a chamada Conferência de Lisboa, organizada pela então Comunidade Europeia em 1992, antes da guerra. Assim, antes da guerra, a Comunidade Europeia realizou essa conferência, oficialmente presidida pelo diplomata português José Cutileiro, mas efetivamente liderada por Lord Carrington, sobre a ex-Yugoslávia. Introduziram essas comunidades etno-religiosas que haviam misturadas por séculos, TVT separates. As pessoas viviam lado a lado, sabe, sem territórios separados. Então surgiu a ideia de que esses 3 grupos deveriam se organizar em 3 territórios distintos. Se você quer saber, esse foi o ponto crucial. Alguns aceitaram com entusiasmo, outros com menos, mas no fim todos aceitaram a ideia. E na minha opinião, isso foi o gatilho para tudo o que aconteceu na Bósnia. Porque não se pode criar 3 territórios separados e isolados a partir de uma população mista sem uma guerra. É preciso uma guerra para isso. E a guerra, na verdade, foi travada de acordo com as linhas que já haviam sido pré-negociadas na Conferência de Lisboa. Todos os exércitos estavam tomando territórios que já haviam sido atribuídos aos seus chamados grupos etno-religiosos na Conferência de Lisboa. Portanto, a comunidade europeia foi em grande medida responsável por tudo o que aconteceu. É claro que essas ideias vinham da diplomacia britânica, devo enfatizar isso. Mas a comunidade europeia, naquela época e até hoje,
nunca abandonou a ideia de que a partição étnica da Bósnia seria, de alguma forma, a melhor solução. Para os bósnios, nunca foi a melhor solução. É claro que havia algumas elites etnonacionalistas que viram uma oportunidade em criar territórios separados, tomar o controle dos recursos nesses territórios e assim por diante. Mas para a maior parte da população, essa certamente não foi a melhor solução. Foi de longe a pior, porque levou as pessoas a contar quem era dominante, em termos numéricos, nesta ou naquela parte do território. E com o tempo, surgem tensões. Aparecem 3 narrativas sobre 3 pequenos estados separados que precisariam ser criados. E por fim, ocorre uma guerra que separa esses 3 grupos, com grande ajuda da vizinha Sérvia e da Croácia, e com a agressão de seus exércitos na Bósnia e Herzegovina. Quer dizer, o que você está explicando aqui, eu acho que é realmente importante aprofundar. Mas você disse algo há 5 minutos que me deixou bastante intrigado. Você disse que essas nacionalidades, a forma como as pessoas se veem, como pertencendo a uma ou outra categoria, não eram como as pessoas se concebiam no século XIX ou antes disso. Porque para mim sempre foi claro, os sérvios são cristãos ortodoxos, os croatas são católicos e os bópula são mômana. E que eles, em diferentes períodos, sabe, diferentes pessoas tiveram poder sobre isso, sobre o construto dentro do qual viviam. Porque antes da Iugoslávia, antes da Iugoslávia socialista, existia o Reino da Iugoslávia. Antes disso, era basicamente parte do Império Habsburgo, e mudou de mãos. Os otomanos também tiveram um papel, certo? Mas você está dizendo que a ideia desses 3 grupos em si é um fenômeno relativamente recente, de cerca de 100, 150 Sim, é verdade. Você pode verificar isso se der uma olhada no programa da Grande Sérvia, o chamado Nacer Tanije, de Ilija Garašanin. Lá ele se refere a todos os bósnios como bósnios de fé ortodoxa, de fé latina e de fé maometana. E ele tenta considerar qual grupo seria mais fácil de converter à nacionalidade sérvia, a uma identidade nacional sérvia. Ele diz, bem, não será difícil com nossos irmãos que são cristãos ortodoxos. Simplesmente enviaremos padres da Sérvia para lá para lhes dizer que são sérvios. Eles aceitarão, e de fato aceitaram. Porque a Bósnia estava sob o mandato do Patriarcado Central em Constantinopla antes disso. Mas a Igreja Ortodoxa Sérvia comprou o mandato do Patriarcado Ecumênico em Constantinopla, precisamente depois do Nacer Tanije, por volta da década de 1850. E eles começaram a enviar padres da Sérvia, e eles pregavam exatamente isso, que todos eram sérvios. A partir daí, para eles, cristão ortodoxo e sérvio passaram a significar a mesma coisa. O mesmo aconteceu com os católicos. Os nacionalistas croatas, que já estavam em ascensão no século XIX, fizeram praticamente o mesmo com seus padres, e assim por diante. Assim, os muçulmanos continuaram identificados apenas pelo nome religioso até 1993, quando houve uma espécie de, conselho, por assim dizer, de líderes muçulmanos. Não foi algo de grande relevância, na verdade foi uma reunião meio secreta, quando decidiram mudar o nome de muçulmanos para bósnios. Mas na verdade o nome bósnios pertence a todos os bósnios. É apenas um arcaísmo do século XIX. Sabe, é que, além disso, as convenções de nomenclatura que estamos usando, às vezes são extremamente confusas, porque usamos os mesmos termos para nos referirmos a conceitos diferentes. Incluindo, é claro, o fato de que temos um país que normalmente chamamos de Bósnia, mas o país inteiro, na verdade, é Bósnia e Herzegovina. E dentro dele há uma parte bósnia e uma parte herzegoviniana, certo? E às vezes temos bósnios se referindo apenas... Historicamente, costumava ser apenas a Bósnia, sabe? A Herzegovina só foi adicionada no Congresso de Berlim em 1878.
Eu diria que isso aconteceu sob a influência dos nacionalistas sérvios, porque a ideia deles era que a identidade dos bósnios precisava ser dividida em duas para facilitar a conquista, pelo menos em termos da narrativa vinda da Sérvia. Assim, sob essa influência, o Congresso de Berlim introduziu essa Herzegovina. Embora, historicamente falando, a Herzegovina fosse apenas uma região da Bósnia, nada mais. Antes disso, ela sempre foi considerada uma região da Bósnia, como a Krajina, como a Posavina ou qualquer outra. A outra coisa que você disse, que acho tão importante, é entender como isso aconteceu. Algo que um amigo sérvio muito próximo meu do Kosovo apontou, e que você também mencionou, é que essas diferentes etnias, nacionalidades e religiões viviam lado a lado, não apenas em territórios separados, mas literalmente casa a casa. É por isso que a guerra se tornou tão insanamente sangrenta. Não se tratava de territórios claramente separáveis, mas de pessoas que haviam vivido lado a lado. Até que isso deixou de funcionar. E esse processo, de serem vizinhos que não tinham problema algum entre si, a se tornarem vizinhos que pegaram em armas para lutar uns contra os outros. O que, para você, levou a isso ao longo dos anos? O que fez tudo explodir? O que destruiu a coesão social? Não se tratava de coesão social, sabe? Quer dizer, eventualmente acabou sendo sobre coesão social, mas começou com uma clara agressão militar por parte da Sérvia. Foi o mesmo na Bósnia e em Kosovo. O exército iugoslavo acabou se revelando um instrumento da política da Grande Sérvia, e eles estavam simplesmente tentando expandir a Grande Sérvia por meio do que estavam conquistando. Primeiro na Croácia, depois na Bósnia. Quer dizer, eles travaram uma guerra falsa na Eslovênia. Não foi uma guerra de verdade. Na verdade, estavam se retirando da Eslovênia. Mas ocuparam várias partes da Croácia em 1991 e também estavam se preparando para o conflito na Bósnia, ocupando territórios e assim por diante. A Iugoslávia costumava ter um sistema semelhante ao americano em termos militares. Cada república tinha sua própria guarda nacional, assim como nos Estados Unidos, onde os estados têm suas próprias guardas nacionais. Cada república possuía sua própria chamada defesa territorial, justamente para resistir a uma possível ou potencial agressão do Exército Central. O que aconteceu na Bósnia foi que o exército iugoslavo, na verdade, retirou todas as armas da defesa territorial um ano antes da guerra, deixando-os desarmados. Aqueles que deveriam defender a Bósnia do exército iugoslavo ficaram sem armas, e foi fácil para o exército iugoslavo ocupar os territórios que foram concedidos à entidade sérvia na Conferência de Lisboa. Mas por que chegamos a esse ponto em primeiro lugar? Quero dizer, deixe-me perguntar de outra forma. Por que a Iugoslávia sob Tito funcionava e depois deixou de funcionar, digamos, 8 anos após sua morte? Acho que já expliquei isso. Funcionava em um padrão diferente, o padrão comunista, ou melhor, socialista. O nacionalismo não era relevante, certo? Não era uma forma de promoção social. É preciso olhar para todas essas coisas de maneira muito pragmática, por assim dizer. As pessoas se classificam de acordo com o interesse puro na maior parte do tempo. Às vezes a religião desempenha um papel, então há um pouco de comportamento irracional nisso. Mas em geral, elas se classificam por puro interesse. Se você é socialmente promovido por pertencer ao Partido Comunista e por afirmar a fraternidade e a unidade como valor supremo, então você pertence ao Partido Comunista e promove a fraternidade e a unidade, porque esse é o padrão de promoção social. Se você de repente acorda em um sistema que diz não, a partir de agora você terá partidos etno-religiosos como os dominantes, e o caminho para a promoção social é pertencer a esses 3 partidos,
Então, de repente, a maioria da população passa a se classificar de acordo com essas linhas. Portanto, não há nada de irracional nisso. Essa é a chave de como os nacionalistas operam. Essa é a chave de como os comunistas operam. Cada sistema faz a mesma coisa, estabelece um padrão para a promoção social. E então, aqueles que desejam ascender socialmente, que querem pertencer a algo, conseguir empregos, ser reconhecidos socialmente, passam a se classificar de acordo com as linhas que são dominantes no momento. Mas em ambos os casos, a União Soviética e a Iugoslávia, vimos como os nacionalistas meio que surgiram das próprias estruturas comunistas, certo? Boris Yeltsin era comunista. E também o líder dos croatas, Tudjman. Tudjman era um líder comunista iugoslavo. Então, como ocorre essa mudança dentro de uma sociedade que passa de um sistema de promoção para outro, de um sistema comunista para um sistema nacionalista? Bem, isso geralmente acontece por causa do que vem de fora. Se há uma forte pressão, como tivemos na antiga Iugoslávia, para introduzir o capitalismo, assim como aconteceu na União Soviética, que acabou também introduzindo o capitalismo, vemos as pessoas se voltando para os padrões promovidos pelo sistema capitalista. E elas percebem isso. Os primeiros a perceber essas coisas são aqueles que estão mais próximos das fontes de poder. Os comunistas, nesse caso. Eles estavam mais próximos das fontes de poder e foram os primeiros a reconhecer a mudança no jogo. E assim que perceberam a mudança do jogo, a mudança do padrão, simplesmente se voltaram para o lado vencedor. Entende? Abandonaram o lado perdedor e se voltaram para o lado vencedor. A mesma coisa aconteceu, sabe, depois da Segunda Guerra Mundial e da tomada de poder pelos comunistas. Muitas pessoas que não eram comunistas, de repente se tornaram comunistas, porque esse era o caminho para a promoção social. Você percebe a mudança e então segue com ela. Antes da guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, havia apenas cerca de 3.000 comunistas na Iugoslávia. Ao final do processo, digamos nos anos 1980, já havia mais de 1 milhão deles. Pode-se dizer que foi influência da pressão ou da ideologia, mas não, foi a influência desse padrão de promoção social. Se você quisesse ser reconhecido na sociedade, conseguir um emprego, um cargo de liderança, ou até se tornar político, então você se tornava comunista. Muitas pessoas acabaram se tornando comunistas apenas por causa disso, não por convicções profundas. O mesmo aconteceu com o nacionalismo. Com a chegada do capitalismo, voltaram-se para o nacionalismo como uma forma de ascensão social. E esse também foi um caminho fácil para aqueles que tiveram sucesso nisso, os mais próximos das fontes de poder, colocarem muitos recursos em suas mãos durante o processo de privatização. Isso aconteceu na União Soviética, na Iugoslávia, na Tchecoslováquia, em todos os antigos países comunistas. Foi assim que aconteceu. Aqueles que estavam mais próximos das fontes de poder, os comunistas, tornaram-se os principais capitalistas, ou seus filhos ou parentes tornaram-se os donos das fábricas e da indústria que antes pertenciam ao Estado. O que então, é claro, cria a oligarquia de um futuro muito próximo. Sim. De uma oligarquia para outra. Então, moeda gestrüver a bola junto com a mudança do sistema econômico. Então, em seus estudos sobre o nacionalismo, especialmente no contexto da Iugoslávia e agora dos Estados Balcânicos, qual é a sua opinião sobre se existe algum momento em que o nacionalismo realmente possa desempenhar um papel saudável, por assim dizer, em uma sociedade? Ou essas são sempre forças que naturalmente levam à militarização, à exclusão e à violência em massa? Bem, eu colocaria da seguinte forma: você não tem outra opção. O mundo capitalista é um mundo de Estados-nação. A única maneira de sobreviver é ser um Estado-nação. Não euro-suíço, certo?
Tente imaginar a Suíça classificada nos moldes da Bósnia-Herzegovina, com cada grupo se considerando uma nação. E todos querem meist voort da Alemanha ou da Itália. Sim, e fazer isso muito facilmente. A Suíça e Bósnia são muito parecidas na forma de sabor como são estruturadas. Sim, mas você chama isso de étnico, sabe? Identidade. E vocês têm uma identidade nacional suíça. No nosso país, na Bósnia, a identidade nacional bósnia é simplesmente proibida. É algo que não pode ter status oficial. Por quem ou que tipo de forças a impedem? Pelas forças que pressionam da Sérvia e da Croácia, que têm interesse em tomar partes da Bósnia-Herzegovina, uma parte para a Croácia, outra para a Sérvia. Além disso, aqueles que querem seu pequeno Estado muçulmano também têm esse interesse. Então, praticamente apenas aqueles que não se veem como membros de nenhum desses três grupos diriam: somos bósnios. Mas mesmo quando dizem isso, ou devo dizer eu, porque pertenço a esse grupo, quando digo que sou bósnio, não tenho status oficial. Eu não sou reconhecido na Constituição. E quando há um censo, só posso me registrar como outros. Mas é um censo direcionado, que diz que você tem que ser bósnio ou muçulmano, por nacionalidade ou etnia. Eles apresentam isso como se fosse a mesma coisa, mas você tem que marcar dessa forma: bósnio, sérvio ou croata, por etnia ou nacionalidade. Então as pessoas naturalmente entendem que essa é a única maneira de ser reconhecido constitucionalmente. E se você for algo diferente, se não quiser pertencer a um desses três grupos, então você não é reconhecido. Tente imaginar uma situação em que a nação suíça não fosse reconhecida na Constituição. Por que isso acontece no caso da Bósnia? Tivemos muita influência em mantê-la unida, certo? Mas então não se cria narrativa intelectual subjacente para que as pessoas se entendam como parte da mesma comunidade política. Bem, muitos intelectuais estão tentando criar essa narrativa nacional bósnia, mas os políticos simplesmente não a escutam. E há uma forte pressão da Sérvia e da Croácia, assim como da União Europeia, do Reino Unido e dos Estados Unidos, para que algo assim não seja introduzido. Eles obviamente querem que a Bósnia continue desse jeito e provavelmente acabe se dissolvendo. Até agora, os Estados Unidos têm protegido a integridade territorial da Bósnia, ao contrário da União Europeia e do Reino Unido, que não o fizeram. Mas a atual administração já está espalhando rumores de que está pronta para reconsiderar essa política e pode eventualmente permitir a dissolução da Bósnia e a secessão de partes para a Sérvia e a Croácia. Então é uma situação muito difícil quando você tem países vizinhos, comunidades locais, elites locais, eu diria oligarquias locais, que veem como vantajoso para seus interesses que o país se desfaça. E quando há também atores globais que, por algum motivo, mantêm essa opção na mesa como a única possível. Até agora, eles nunca reconsideraram essa política. Nunca tentaram considerar a opção de uma identidade nacional bósnia, de a Bósnia ser organizada como os demais países europeus. Toda vez dizem, vocês são diferentes, precisam continuar diferentes, e assim por diante. E continuamos diferentes, o que só leva a mais conflitos. Vejo isso como um veneno muito sombrio, a ideia de que as etnias precisam ser diferentes umas das outras. Por um lado, reconheço que as pessoas se definem, decidem a quais grupos querem pertencer ou com quais desejam se identificar. Por outro lado, parte disso também é fabricada de fora, e isso leva as pessoas a se tornarem violentas até mesmo em seus pensamentos. Visitei um amigo muito próximo na Herzegovina, um croata que se identifica como tal, e na casa vizinha havia uma festa de casamento. Nessa festa, as pessoas cantavam uma música que dizia "Morte aos Sérvios". Foi profundamente chocante perceber que isso estava sendo cantado. Então,
Qual seria a sua recomendação sobre como extrair esse veneno de uma sociedade, quando esses grupos já estão tão acostumados à ideia de que o outro deve ser o inimigo? Bem, eu diria que não é tão difícil, assim como não foi tão difícil transformar comunistas em nacionalistas. Só é preciso uma mudança de narrativa, e ela precisa ser promovida de cima, pelos intelectuais e pelo Estado. Também pela comunidade internacional, seja lá o que isso signifique. Eu prefiro dizer o Reino Unido, a União Europeia e os Estados Unidos, porque são três entidades separadas na maior parte do tempo. Alguns dizem que a Rússia também está envolvida. Há narrativas no Ocidente afirmando que a Rússia preparou todas essas coisas e assim por diante, o que é ridículo, porque a Rússia está apenas tirando proveito da situação para promover seu próprio poder, que é praticamente inexistente. Eles estão fingindo que têm influência hoje em dia. Mas mesmo durante a guerra, quando os russos estavam passando fome sob Yeltsin, havia propaganda britânica dizendo: bem, você sabe, não podemos intervir porque os russos estão apoiando os sérvios e não podemos irritar os russos. E os russos estavam totalmente impotentes, não podiam fazer nada. Na verdade, os britânicos estavam promovendo a agressão sérvia na Croácia, na Bósnia e em Kosovo. Eles vinham apoiando a Sérvia desde o século XIX. Era o seu peão no tabuleiro em suas tentativas de minar o Império Otomano. Tinham dois principais aliados, a Sérvia e a Grécia, que serviam ao propósito de enfraquecer a autoridade otomana nos Balcãs. Então espalhavam histórias sobre os russos, mas eu realmente deixaria os russos de lado, embora estejam se tornando cada vez mais ativos, fingindo ter alguma grande influência. Claro, eles estão pescando, não por amor ou algo do tipo, mas por influência, fingindo ter mais do que realmente têm. É isso que eles estão fazendo hoje em dia. Mas devemos ser claros, a Rússia não tem tal influência, e nunca teve de fato, nos Balcãs. Essa era principalmente uma área onde o Reino Unido e a França exerciam sua própria influência particular, principalmente por meio da Sérvia. Então, minha recomendação, voltando à sua pergunta, seria simplesmente mudar a narrativa. É muito simples. Veja, vou lhe contar uma anedota interessante. É uma história verdadeira. Não vou mencionar o nome, mas falei, digamos, há uns 17 anos, com um cara que era o principal assessor do líder sérvio na Bósnia, Dodik. Ele era o ideólogo dele, o seu, digamos, tipo de Steve Bannon do primeiro mandato de Trump. Steve Bannon from Trump's first mandate. That kind of a relationship. And he said, esse tipo de relacionamento. E ele disse que quando fomos apresentados, na época eu era assessor de um dos ministros bósnios em nível nacional e também de um dos líderes partidários, conversamos nessa condição. E ele disse, bem, este pode ser um país normal em 2 anos, mas vamos tentar fazer um acordo. Acredito que ele pode ter uma identidade comum, uma identidade bósnia, em apenas 10 anos, porque eu posso fingir ser sérvio o quanto quiser, mas quando vou à Sérvia, eles me explicam que sou bósnio. Então, sabe, a Sérvia está pronta para usá-los como instrumento, mas não fica tão feliz em admiti-los no ar. Mas sabe, isso na verdade é controlado. Isso é muito importante. Quero dizer, as pessoas se definem de forma muito negativa. Um amigo colombiano uma vez me perguntou, então na Suíça vocês falam 3 ou 4 idiomas, têm religiões, status sociais diferentes e assim por diante. O que faz de vocês suíços? E uma das minhas respostas para isso é a consciência de que não somos nem alemães, nem franceses, nem italianos. Por isso, estamos mais do que dispostos a permanecer juntos e atribuir o termo suíço, uns aos outros, sabendo que isso realmente nos une. Simples assim. E nós até falamos a mesma língua, sabe? O que é algo contestado. Quero dizer, até o nome da língua é contestado. Claro, todo mundo está pegando por conta própria. Isso é realmente bem engraçado. Em geral, eu simplesmente percebo isso de eslavo do sul, de forma bem reverente.
well, Southern Slavic that implies Sim, quero dizer bem, eslavo do sul implica eslovenos e macedônios. Eles falam línguas diferentes, nós conseguimos nos entender, mas são línguas diferentes. Mas sabe, na Croácia, Sérvia, Bósnia e Montenegro, as pessoas falam a mesma língua. Nós nos entendemos perfeitamente. As diferenças são como aquelas entre o alemão suíço e o alemão da Alemanha. differences are like between Swiss German and German German. Yeah. Those are the differences. Essas são as diferenças, ou até menores. Posso só perguntar, porque se a sua análise é que o nacionalismo é uma característica inerente do capitalismo, e reconhecemos que vivemos em um maldito mundo capitalista, na maior parte do globo, pelo menos nas economias de mercado, então, na sua visão, o que seria necessário para evitar que o capitalismo destrua completamente as sociedades, fragmentando-as em partes nacionalistas? Tipo, sabe? Da mesma forma que criamos leis contra monopólios para essa parte do capitalismo se autodestrua. É. Yeah, but now that has been actually eliminated. Sim, mas agora isso foi realmente eliminado, e estamos entrando na fase do hipercapitalismo. Temo que o processo contrário já esteja em andamento, e não podemos fazer muito nesse ponto. Sabe, pessoas como Donald Trump, Viktor Orbán, Erdogan e assim por diante. Eles não são acidentes. Isso faz parte de uma tendência geral, parte da tendência do hipercapitalismo, de introduzir algo que eu chamo não de populismo, como outros fazem, mas de nacionalismo autoritário, porque os princípios democráticos estão sendo eliminados para dar lugar aos autoritários. É exatamente isso que está acontecendo na maioria dos estados, não apenas na Europa ou no mundo, mas em todo o mundo. Not only in Europe or the US, it is happening around the world. And I strongly believe, I'm afraid, E eu acredito fortemente, temo dizer, que teremos os próximos 30 anos de hipercapitalismo combinado com nacionalismo autoritário. E veremos um nacionalismo muito mais forte do que costumávamos ter, algo parecido com os anos 1930 na Europa. Eu não chamaria isso de fascismo, porque aquele fascismo não tinha o hipercapitalismo como referência. Isso provavelmente será algo muito pior, com muito menos solidariedade social do que o fascismo costumava ter. A prioridade será promover os verdadeiros oligarcas, o 1% do topo, ou até o 0,1% as pessoas mais ricas, e transformar os estados em propriedade privada. Eu diria que é exatamente isso que está acontecendo hoje em dia nos Estados Unidos. É algo bastante visível, bastante impressionante a forma como está se desenrolando. Os oligarcas estão se tornando os donos da política, de todo o Estado. E já temos algo que a maioria dos americanos não queria reconhecer, mas que agora está começando a perceber. Os poderes judiciário e legislativo já foram eliminados. Agora só existe o poder executivo concentrado em poucas mãos, e o Estado já não é mais o que costumava ser, de acordo com a Constituição. Mas, segundo a sua interpretação de como o nacionalismo funciona, isso também levaria naturalmente a um fervor nacionalista ainda maior. E isso não significaria que faz exatamente o que Marx previu? É o cerne do que vai fazer o próprio sistema explodir. Porque o que aconteceu com a Iugoslávia pode então acontecer com outras sociedades na Europa e até na América do Norte. Bem, a Iugoslávia é apresentada como um país ideologicamente comunista. O mesmo aconteceu com a União Soviética. Ainda não sabemos se o capitalismo pode se dissolver ou implodir, mas o que vem depois disso é algo que permanece desconhecido. Eu lembraria que Karl Polanyi, por exemplo, previu que o capitalismo acabaria se destruindo justamente por causa desse mecanismo autodestrutivo que ele possui. Eu, por assim dizer, revisei sua teoria, afirmando que o nacionalismo desempenha o papel de realmente mudar toda a hierarquia social de uma forma que a apresenta como uma sociedade de iguais. E ele funciona como uma espécie de cola social, não uma cola global, ainda não. É algo que caracterizou o capitalismo clássico.
Agora, com essa nova forma de capitalismo, chame de hipercapitalismo ou o que quiser, temos algo que eu preferiria chamar de nacionalismo autoritário. Isso significa mais nacionalismo, e significa que o nacionalismo ainda fará o capitalismo sobreviver. Não acho que ele vai implodir no nível social por causa de mais nacionalismo. Mais nacionalismo significará mais coesão dentro da sociedade, mais homogeneidade e assim por diante. O capitalismo só pode implodir por razões econômicas, por causa das bolhas que cria e coisas do tipo, que podem causar um colapso. Mas fora isso, essa alavanca que ele usa, o nacionalismo autoritário, é algo que preservará perfeitamente o capitalismo pelos próximos 30 anos. Isso me faz perceber que estamos realmente falando de dois fenômenos. Um é esse nacionalismo autoritário, que na verdade é um nacionalismo unificador, que mantém o sistema coeso. O outro é o nacionalismo que explodiu. Iugoslávia e União Soviética, não creio. Cada uma delas mantinha juntas algumas formas projetadas. Sabe, na Bósnia isso foi destrutivo, porque na verdade tinha o objetivo de manter a Grande Sérvia unida. O rum. Nós não tínhamos nacionalismo bósnio algum. Eu acabei de explicar isso. É por isso que a Bósnia se dissolve, por causa da presença de nacionalismos que pretendiam criar entidades da Grande Sérvia e da Grande Croácia, já projetadas no século XIX. Então, o nacionalismo sempre desempenha um papel homogeneizador. A questão é que o nacionalismo, baseado em princípios democráticos, já não é válido para uma sociedade exposta ao hipercapitalismo, hiperexploração, hiperextração e hipermanipulação, se preferir, em termos financeiros. Para esse tipo de capitalismo, precisamos de um nacionalismo autoritário, no qual os princípios democráticos são simplesmente removidos. Mas o nacionalismo está sempre aberto, mas está antes de unir through tape ou explora. Porque os termos mais simples, né? To put it in the simplest terms. Yeah, but there's still something is. Mas ainda tem algo que eu não entendo. Por que é que a China... Não, desculpa. A China é um mau exemplo, porque seu sistema econômico é socialista. Mas por que certos nacionalismos mantêm grandes grupos unidos, enquanto outros acabam fragmentando esses grupos maiores em menores? Tudo depende das narrativas que estão sendo adotadas. Depende de quem está apoiando quem no nível geopolítico, quem quer estados menores, quem quer estados maiores e assim por diante. No fim das contas, há interação entre as grandes potências, que na maioria das vezes acabam pressionando os estados menores a se fragmentarem ainda mais, enquanto elas próprias se preservam como entidades cada vez maiores. Então esse é um tipo de lógica geopolítica natural. Se olharmos por essa ótica, o jogo das grandes potências acaba determinando a estrutura geopolítica do mundo. Infelizmente, é assim que as coisas são, e os pequenos jogadores são sempre os perdedores, aqueles que acabam fragmentados. Acredito que isso está absolutamente correto. Houve um tempo em que o Iraque era um país muito poderoso sob Saddam. O que restou dele? Vários nacionalismos concorrentes. Pois é. A mesma coisa aconteceu com a Síria. The same thing happened with Syria, the same thing happened with Libya. A mesma coisa aconteceu com a Líbia e com a Iugoslávia. Está até acontecendo com a Bósnia, infelizmente. Então tudo depende de que tipo de projeções geopolíticas foram feitas. Algumas pessoas, digamos principalmente em Londres, mas também em Washington, acham que a Grande Sérvia é uma opção melhor para seus interesses, assim como a Grande Croácia. A Macedônia está em uma posição semelhante à da Bósnia. Eles veem a Bulgária e a Albânia como aqueles que deveriam tomar partes da Macedônia e fazê-la simplesmente desaparecer. Recentemente conversei com alguns diplomatas macedônios sobre isso, e eles estão totalmente cientes da situação. Eles sabem que todos esses problemas que a Grécia está criando sobre o nome e tudo mais servem apenas para mantê-los esperando que algo aconteça. Mas esse algo é, na verdade, a partição
ao longo das linhas eslavas e albanesas. Porque apesar do nacionalismo macedônio desenvolvido, bem, para dar outro exemplo, eles têm uma narrativa nacionalista macedônia desenvolvida, um senso de nação desenvolvido, por assim dizer. Mas algumas pessoas em posições de poder simplesmente os consideram búlgaros. Elas não querem vê-los como macedônios e acham que é melhor ter uma grande Bulgária e uma grande Albânia. E é isso. Mesmo essa solução com Kosovo é apenas temporária, porque a ideia original era ter uma grande Albânia, não um Kosovo e uma Albânia separados. Então provavelmente foi por causa dos dilemas americanos da época, se isso seria uma boa ideia ou não. Principalmente, os britânicos tinham a ideia de que a grande Albânia, assim como a grande Sérvia, seria o caminho certo, e assim por diante. Portanto, eles não conseguiram realmente chegar a um consenso sobre essa questão. Assim, Kosovo foi transformado em um Estado-nação e eles imediatamente aceitaram ser kosovares. Foram espertos o suficiente para aceitar essa denominação, sem problema. Mas os bósnios são obviamente menos espertos, e até hoje ainda temos dificuldade em promover a ideia mais simples, de que todos somos bósnios e que apenas temos 3 grupos etno-religiosos dentro disso. E muitas pessoas, na verdade, não querem pertencer a nenhum desses 3 grupos. Pelo menos 1/4 da população não se importa com isso. Mas elas também são direcionadas para esses 3 grupos por meio do censo, dos partidos políticos e das narrativas que são contadas. Então, se continuarem repetindo para você que só existem esses 3 grupos, eventualmente aqueles que não pertencem a nenhum deles começam a se questionar se estão certos sobre isso, e, gradualmente, alguns começam a se voltar para essas 3 identidades em vez de manterem a própria, como a sentem. É realmente tão banal quanto uma caixa de seleção em um questionário. Se a 4ª caixa de seleção não estiver lá, então a 4ª identidade é apagada, ou a unificadora. Professor Hadzidedic, para as pessoas que gostariam de ler mais sobre o seu trabalho, onde elas devem ir? Há algum lugar onde o senhor publique seus textos regularmente? Tenho publicado meus escritos no site nationalismstudies.org, mas eu realmente recomendaria que lessem meu livro Nações e Capital, O Elo Perdido na Expansão Global, publicado em 2022 pela Routledge em Londres e Nova York. Vou colocar o link para esse livro e também para o site nationalismstudies.org na descrição deste vídeo abaixo. Pessoal, por favor vão lá e adquiram um exemplar do livro. Professor Hadzidedic, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado por me receber.